Então, turma, bom dia, professor Abdias. Hoje a gente vai fazer a correção dessa tarefa aqui, certo? A tarefa de fixação dessa apostila aqui, dispersões e soluções, ok? Então, só passando aqui algumas páginas aqui para você ver, para reconhecer o material. E aqui embaixo a gente vai ter a nossa atividade, que não é para você mandar para o professor no privado, certo? Essa atividade aqui você resolve e fica guardando o dia da gente de eu fazer esse vídeo corrigindo as questões. Aí você compara com o que você fez aí, certo? Então, a primeira pergunta aqui, o que é uma dispersão? Dispersão nada mais é do que uma mistura, uma classe mais ampla de mistura, né? Então você tem aqui uma forma de mistura, onde você tem uma substância que você vai colocar dentro de um meio, e a essa substância a gente daria o nome de disperso, certo? E o meio, que pode ser um meio líquido ou um meio gasoso, a gente chama de dispersante. Então, uma dispersão nada mais é do que uma mistura onde você dispersa uma determinada substância dentro de outra, certo? Essa dispersão, ela pode ser classificada da seguinte forma. Então, aqui, como as dispersões são classificadas, certo? Então, a gente dá uma passadinha aqui para o material, que a ideia justamente é essa daqui, que a gente possa retornar o material depois de ler, depois de consumir esse material, né, através dessas perguntas. Então, aqui eu tenho a classificação dessas dispersões. Elas podem ser classificadas em soluções verdadeiras, que depois a gente deixa de chamar de soluções verdadeiras e passa a chamar somente de soluções, certo? Dentro da classificação de dispersões, eu tenho dois tipos de soluções, que é a solução verdadeira e a solução coloidal, que aí em um dado momento a gente começa a chamar de apenas coloide, certo? Então, soluções verdadeiras a gente passa a chamar de soluções, e soluções coloidais a gente passa a chamar de coloides. E as suspensões, certo? Que são dispersões grosseiras, que ele está apontando aqui. Essa classificação ela é feita com base apenas no tamanho das partículas do disperso, certo? Quem é o disperso é a substância que você vai colocar dentro de um determinado meio. Aí. Então, a classificação é feita de acordo com o tamanho das partículas. Então, se for uma solução, a gente tem partículas menores, certo? Da casa de 0 a 1 nanômetro, ok? Que é 10 elevado a menos 9 metro, é um nanômetro. Já entre 1 e 1000 nanômetro, a gente passa a ter os coloides, né? E acima de 1000 nanômetro, a gente passa a ter as suspensões. Isso tem uma implicação direta na interação dessas partículas com a luz, certo? Porque soluções verdadeiras, elas são sempre transparentes, se forem no estado líquido ou no estado gasoso, certo? Sólido ela não vai ser transparente, né? Geralmente não, né? Então a gente tem aqui soluções líquidas sempre transparentes. Por quê, professor? Porque as partículas elas são tão pequenas que elas não interagem com a luz. Então a luz passa, ela passa direto e nos permitindo ver o outro lado. Já na solução coloidal, você não vai ter um ambiente transparente. As partículas são maiores, elas passam a interagir com a luz. Você não vai ter essa solução coloidal aqui transparente. Você vai ter ela do tipo assim, translúcida, certo? Você pode ter ela do tipo translúcida ou simplesmente nada transparente, como o caso do café, o caso do leite, né? Já soluções dispersas, grosseiras, você consegue ver as partículas, certo? Você vê as partículas nessas soluções suspensas, né? nessas suspensões. Então, essa é uma forma interessante de você aprender essa classificação. Aí você vê de que forma que essas partículas vão interagir com a luz. Voltando para cá, para nossas perguntas, a gente já respondeu aí como é que ela pode ser classificada. Ela pode ser classificada em solução verdadeira, solução coloidal ou então suspensões. Já aqui ele começa a focar num desses tipos de dispersões, que são as soluções,
que são, no caso, aquelas que a gente chama de soluções verdadeiras, certo? O que são essas soluções verdadeiras ou soluções? São nada mais do que misturas, certo? Elas têm que ser misturas, não bastam ser apenas sistemas, são misturas homogêneas, certo? Essas misturas que apresentam apenas uma fase, tipo água com sal, água com açúcar, se não tiver precipitado no fundo, certo? E aí, dentro já do contexto das soluções verdadeiras, já deixando de chamar de soluções verdadeiras para chamar apenas de soluções, a gente tem, assim como a gente tem na dispersão, o disperso e o dispersante, na solução a gente vai ter soluto e solvente, que é muito parecido. Então, soluto é a substância que está em menor quantidade. Menor quantidade, certo? É o soluto. Já a substância que está em maior quantidade, certo? É o solvente. Então, o soluto, menor quantidade, e o solvente em maior quantidade, certo? Geralmente o soluto, a gente diz que ele dissolve dentro do solvente, né? E ele desaparece, você não consegue enxergar. E a solução, você vai ter uma solução no estado líquido e no estado gasoso, você vai ter ela numa forma transparente, porque você não consegue ver essas partículas do soluto, porque lembre-se, são partículas de no máximo 1 nanômetro, então são muito pequenininhos, tá certo? Então é isso que é o soluto e isso que é o solvente. Aqui eu gosto de fazer uma combinação com vocês, sempre que a gente for se referir, por exemplo, a dados do soluto e dados do solvente, a gente utiliza índices, certo? No símbolo, por exemplo, a gente tem volume, né, do solvente e volume do soluto. A gente tem massa de um e massa do outro, né? Então, se for para o soluto, a gente utiliza o índice 1. Massa do soluto, volume do soluto. Se for para o solvente, a gente utiliza o índice 2, certo? E aí a gente tem volume do solvente e volume e massa do solvente. Já no caso, quando você junta os dois, você vai ter volume da solução, que não tem nenhum índice, e massa da solução, que também não tem nenhum índice. Então, o índice 1 a gente vai utilizar para caracterizar o soluto, e o índice 2 a gente vai usar para caracterizar o solvente, certo? Já a ausência de índice a gente vai usar para a solução, do tipo massa. A massa do soluto mais a massa do solvente é igual ao M sem nenhum índice, certo? Que é a massa da solução completa, né? Já que a solução é formada por soluto mais solvente, ok? É uma combinação que a gente faz logo no começo do conteúdo. Eu tenho ainda aqui o seguinte: em que tipo de solvente uma substância polar se dissolve? Ora, uma substância polar vai se dissolver em um solvente também polar, certo? E uma substância apolar, ela vai se dissolver em um solvente também que seja apolar. Essa é uma regra geral, entendeu? Que ela tem suas exceções e a gente não precisa olhar apenas pelo lado da polaridade, mas a regra é que semelhante dissolve semelhante. Então, em termos de polaridade, um solvente polar tem tendência a dissolver, certo? Um soluto polar. Em uma substância, um soluto que é apolar, tem tendência a ser dissolvido em um solvente que seja também apolar, certo? Então é isso aí. Agora a gente tem aqui a próxima, o que é o coeficiente de solubilidade. O coeficiente de solubilidade é o que vai representar a capacidade que um determinado soluto tem de se dissolver em uma quantidade de um determinado solvente a uma dada temperatura e pressão, certo? Então vamos supor, no caso do cloreto de sódio, que é o sal de cozinha, a gente tem para 100 gramas de água, se o solvente for a água, nesse caso aqui eu escolhi a água como solvente, né? Em um determinado solvente, eu falei, né? Então nesse caso a água, eu tenho a capacidade de dissolver em torno de 36 gramas, certo? Desse sal. Então, o coeficiente de solubilidade do cloreto de sal em água
é de 36 gramas de cloreto de sódio para 100 gramas do solvente água, numa temperatura ambiente de aproximadamente 20 graus, certo? A temperatura influencia, ela influencia. Se você tiver, em vez de 20 graus, 40 graus, você vai ter um coeficiente de solubilidade maior. Vai ser possível você dissolver uma massa maior de sal nessa mesma quantidade de água. Então, o coeficiente de solubilidade, ele informa o quanto você pode dissolver do soluto em um determinado solvente a uma dada temperatura. Esse é o coeficiente de solubilidade. O que é a curva de solubilidade? A curva de solubilidade ela é preparada a partir dos dados da solubilidade em temperaturas diferentes. Deixa eu ver aqui. Então, eu tenho aqui o cloreto de amônio, né, dissolvido em 100 gramas de água, certo? E aí, se você for fazer a curva de solubilidade dele, você vai pegar estas solubilidades desse soluto no solvente água em determinadas temperaturas, certo? Como eu falei, a temperatura ela influencia, né? Então, você tem aqui as temperaturas sendo aumentadas. Você tem aqui 20 graus, 40 graus, 60 e 80. E à medida que você aumenta a temperatura, você tem um aumento do coeficiente de solubilidade, da quantidade que você pode dissolver desse cloreto de amônio aqui dentro do solvente água. Então veja, observe que esse coeficiente ele aumenta, o coeficiente de solubilidade ele aumenta de acordo com o aumento da temperatura. E aí você pode plotar isso no gráfico, os pontinhos aqui, ó, esse ponto aqui representa essa temperatura e essa quantidade que você pode dissolver, né? Já esse ponto aqui representa esta temperatura e esta quantidade aqui que você pode dissolver de cloreto de amônio. E assim até você chegar aqui no que seria a temperatura ambiente, né? Aqui do 20 graus, onde você tem uma solubilidade, um coeficiente de solubilidade de 37,2 gramas de cloreto de amônio para 100 gramas de água na temperatura de 20 graus. Então a temperatura faz parte também do coeficiente de solubilidade. Este daqui é o coeficiente de solubilidade do nosso cloreto de amônio, a 20 graus. Observe mais uma vez que para cada temperatura você terá um coeficiente de solubilidade diferente, certo? Porque simplesmente você tem condições de dissolver mais material. No caso desse tipo de substância que responde desta forma, a sua solubilidade ela responde desta maneira, né? Aumentando com o aumento da temperatura. Tem substâncias que fazem o contrário, que ela vai diminuir a sua solubilidade à medida que você aumenta a temperatura. Mas isso aí é caso para um outro momento. Vamos ver, voltando para cá agora, para as nossas questões. Este é o coeficiente de solubilidade. Esta foi a curva de solubilidade que você pode plotar à medida que você vai fazendo experimentos com relação ao coeficiente de solubilidade a cada temperatura, né? Foi essa questão aqui que eu respondi. Ixi, o que foi que aconteceu aqui? Cacete. Falta danada. 200. Pronto, deixa assim mesmo para não perder tempo. Aí ficou aqui então o que ocorre com a dissolução de um gás em um líquido se a gente elevar a pressão, certo? A pressão ela também influencia assim como a temperatura, tá certo? Dependendo de qual é a substância, pode influenciar positivamente ou pode influenciar negativamente. Então vamos supor que eu tenho aqui um recipiente, certo? E nesse recipiente lacrado, aqui em cima tampado, vamos supor que seja uma garrafa de Coca-Cola, certo? A garrafa de Coca-Cola. Você tem nos nossos refrigerantes o gás CO2, certo? O CO2 gasoso. Então, se você aumenta a pressão, quanto mais você aumenta aqui CO2, aumentar a pressão seria equivalente a você aumentar a quantidade de CO2 aqui dentro desse volume. E não esqueça de que aqui está fechado, está lacrado. Quanto mais você aumentar a pressão aqui de CO2, mais esse CO2, esse gás, vai ser dissolvido dentro do líquido, certo? Então, o que ocorre com a dissolução de um gás em um líquido se você elevar a pressão? Se você elevar a pressão, você aumenta a solubilidade dele. Deixa eu ver aqui.
Essa dissolução aqui é o ato de você dissolver esse gás dentro do líquido, certo? O gás ou então um sólido, é o que chama de solução. Então você vai aumentar a pressão, né? Então você aumenta essa solubilidade. Por isso que eu falei que o coeficiente de solubilidade, o coeficiente de solubilidade ele é afetado pela pressão, certo? E se você aumentar a temperatura, nesse caso, você diminui, certo? Você diminui. É por isso que quando você tem uma Coca-Cola que está quente e que você abre, o barulho que ela faz é mais intenso do que se ela estiver gelada. Por quê, professor? Porque se você tiver uma temperatura maior, quer dizer, se a Coca-Cola não tiver gelada, onde é que você vai ter esse gás? Esse gás, esse CO2 da Coca-Cola, ele vai estar aqui em cima, certo? Então, já que a pressão aumenta a solubilidade do gás, o aumento da temperatura diminui essa solubilidade, certo? Então, aí com o aumento da temperatura, o gás, que é gás, você sabe o que gás faz, ele vai sair da fase líquida aqui e vai passar para a fase gasosa aqui. Como aqui está lacrado, né? Aqui vai estar mais cheio desse gás. E se a Coca-Cola estiver quente, se ela não estiver resfriada, você vai abrir, ela vai fazer pss, né? Esse pss que ela faz é um indicativo de que existe uma pressão mais elevada aqui nessa parte gasosa do sistema, entendeu? Já se ela estiver gelada, você não vai ter esse pss tão intenso. Você não vai ter porque aqui tem uma quantidade mais reduzida do CO2, porque ele vai estar dissolvido aqui dentro, certo? Então, quanto mais gelado, mais dissolve o CO2 e quanto maior a pressão, mais dissolve também. Quanto maior a temperatura, menos dissolve esse gás, tá certo? Então, eu espero que tenha ficado explicado aí tudo isso. Qualquer dúvida, no momento da sua aula, você pode me procurar no privado, a gente tem maneiras de responder no WhatsApp. Se precisar, eu posso até gravar um vídeo para tirar sua dúvida, ou então um áudio, certo? O que for necessário para a gente resolver o que você tiver de dúvida, certo? Então, até a próxima, é o momento da nossa aula. Após essa atividade de fixação, a tarefa que você vai ter é responder a avaliação quinzenal, né? Que vai ser uma provinha no Google Formulário. Então, tchau, valeu!